espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aula nós vamos dar seguimento ao ponto 2, onde a gente tratou sobre o histórico do direito ambiental. Eu tenho 3 classes de direito ambiental e eu sei que elas pararam nesse ponto 2 em momentos diferentes. Então, para tentar uniformizar as 3 classes, eu resolvi começar esse vídeo aula a partir da Lei de Terras de 1850. Então, esse material que vocês vão ver agora, para alguns alunos é inédito, para outros alguma parte vocês já viram. Na aula passada a gente fez uma rápida passagem sobre a proteção ambiental nos tempos remotos, nas civilizações antigas. Eu falei muito rapidamente. Na última aula presencial eu também falei para vocês que os 3 grandes problemas que o Brasil tem até hoje são degradação ambiental, descontrole fundiário e desigualdade social. Os 3 grandes problemas, eles começaram lá no Brasil Colônia. Então a gente viu também algumas normas jurídicas portuguesas que foram aplicadas ao Brasil Colônia, as ordenações afonsinas, as ordenações manuelitas, etc. Nós vimos também que foi aplicado no Brasil Colônia a Lei de Sesmarias de 1375, que é uma lei portuguesa, que foi criada naquela época em um contexto completamente diferente, ou seja, na Idade Média, onde Portugal e boa parte da Europa estava passando por uma crise muito grande, uma crise rural, uma peste que estava dizimando boa parte da população da Europa. A coroa portuguesa obrigava que todos os proprietários de terra eles tinham que cultivar na sua propriedade. Caso eles não cultivassem, essa terra era considerada devolvida, e daí que vem o termo terra devoluta, ou seja, a coroa portuguesa se apossava dessa terra que não era cultivada para poder entregar para uma outra pessoa que tivesse disposição de cultivar, justamente para que essa terra pudesse produzir e suprir as necessidades de Portugal no momento de grande dificuldade. E nós vimos que essa lei ela foi aplicada no Brasil Colônia, num outro contexto completamente diferente, a regular a ocupação e a distribuição de terras. Entrando no conteúdo da aula, e só para a gente retomar o que foi passado na aula passada, na aula presencial, não sei se vocês lembram, as capitanias hereditárias aqui no Brasil, elas foram distribuídas aos seletos da corte portuguesa. Esses membros da corte que receberam as capitanias, eles tinham a função de ser os administradores das capitanias. Então eles também tinham que ser pessoas ricas, eles tinham que custear a ocupação da terra e a defesa. Esses administradores, esses governadores que receberam as capitanias, eles ganhavam títulos de terra da coroa. Então vocês lembram que por direito de conquista, a coroa se concedeu o direito de ser dona de todas as terras aqui no Brasil. Então, como ela era dona de todas as terras, me refiro à coroa portuguesa, ela dava títulos de terra para esses administradores, para esses governadores que vieram aqui para o Brasil para administrar as capitanias hereditárias. Esses administradores podiam dar o resto das terras das capitanias em sesmarias para quem eles quisessem. Essas terras que eram dadas em sesmarias eram sem transferência de domínio. O domínio das terras permanecia com a coroa. Só os homens brancos, ricos e com escravos eram sesmeiros, ou seja, recebiam as terras em sesmarias. Isso foi gerando um acúmulo muito grande de terras na mão de poucas pessoas. Grandes fazendas foram se expandindo cada vez mais e isso também foi provocando uma enorme exclusão social. Aqueles que recebiam as sesmarias tinham um limite. Então, como havia esse limite, os fazendeiros começaram a praticar atos de corrupção justamente para ampliar as suas terras. Além disso, os fazendeiros
ocupavam as terras públicas sem receberem sesmarias, ou seja, ele ocupando além dos limites sem qualquer concessão de sesmarias. Além disso, uma outra forma de fraude naquela época era requerer terras e sesmarias em nome de testas de ferros, ou seja, da esposa, em nome de outros parentes e em nome de nenéns também. Então mas na verdade era tudo dele. Isso foi aumentando cada vez mais no latifúndio, né? Toda essa situação foi gerando um caos fundiário, porque como as públicas na mão de privados, sem qualquer tipo de documento, ou com documentos falsificados, e aí foi gerando um caos fundiário. Os lavradores pobres não tinham dinheiro para receber em sesmarias, não tinham renda para bancar os impostos, e aí eles simplesmente ocupavam terras públicas para fazer as suas plantações sem qualquer documentação, também contribuindo para esse caos fundiário. Toda essa situação provocou um aumento do desmatamento, culturas predatórias, etc. Bem, agora passando para o Brasil Império, é importante dizer que a independência do Brasil foi conquistada a um custo insignificante em termos de sangue, ou seja, não teve uma revolução que acabou gerando a independência. As classes abastadas, ou seja, os latifundiários, os grandes fazendeiros, eles apoiaram a independência e o imperador Dom Pedro I. E até por isso o território brasileiro ele foi preservado integralmente. As grandes propriedades de terra se mantiveram nessa época, manteve-se também a agricultura predatória, até porque a Constituição do Império de 1824 assegurava o amplo direito à propriedade. Bem, poucos meses antes da independência do Brasil, Dom Pedro I, né, como príncipe regente, ele aboliu a lei de sesmarias. E aí, como a lei de sesmarias era a única forma de transferência de terras públicas para o particular, não houve mais nenhuma lei durante 28 anos que pudesse regularizar a questão fundiária. Com esse vácuo legislativo de 28 anos, os apossamentos, né, o costume de se apossar livremente da terra sem qualquer documento, não só foi mantido, como acabou aumentando. Isso foi intensificado, essa prática foi intensificada, afinal não tinha lei alguma. Foi uma fase caracterizada por uma tremenda insegurança jurídica e insegurança dominial. Isso, obviamente, contribuiu para aumentar ainda mais o latifúndio, as grandes fazendas, tudo com base na invasão de terra pública. Foi uma época que, na verdade, houve a consolidação do latifúndio. Só em 1850 é que surgiu uma lei para substituir as sesmarias, que foi a Lei de Terras. A ideia da Lei de Terras era tentar colocar ordem no caos fundiário que já existia no Brasil. Quais foram as principais características da Lei de Terras? A Lei de Terras, ela conceituou as terras devolutas por exclusão, ou seja, eram todas as terras, com exceção das terras públicas que eram utilizadas pelo poder público, com exceção das terras que estavam em domínio particular, né, cuja propriedade era do particular, com exceção das terras que haviam sido dadas em sesmarias e com exceção das posses. As terras devolutas, elas foram consideradas bens da União. A Lei de Terras determinou que a posse era considerada crime, mas as posses anteriores à Lei de Terras, ou seja, as posses anteriores a 1850, foram reconhecidas e consideradas legais pela Lei de Terra. Outro instrumento jurídico que a Lei de Terras criou foi o chamado Registro do Vigário, ou então o Registro Paroquial. O que era isso aí? Foi a ideia da coroa brasileira de criar o primeiro cadastro de terras no Brasil. Em toda pequena habitação havia uma igrejinha e havia um vigário. Então,
o Império constituiu o vigário como se fosse um agente público e a função dele, né, era cadastrar as terras particulares que existiam na sua região. O problema é que esse registro do vigário, né, esse cadastro de terras, ele era autodeclaratório. Então, o dono da terra chegava lá pro padre, pro vigário, e falava: olha, eu tenho uma terra aqui em tal lugar, né? Ela tem limite com a terra do fulano, ou então limite com aquele rio. E aí o padre simplesmente anotava a declaração de terra. E aí vinha outro e declarava, e em função da imprecisão, em função das fraudes, ou até com uma ideia de ampliar a propriedade da terra que o sujeito tinha, ele declarava, obviamente, mais terra do que na verdade ele tinha. E muitas vezes havia uma sobreposição de terras, e isso já gerava um conflito. Então, nesse aspecto, a lei, ao invés de resolver o caos fundiário, ela causou muito mais caos. O artigo 94 da Lei de Terras não considerava o cadastro de terras como uma prova da propriedade. Afinal, ele era autodeclaratório. O problema é que, na prática, ele acabou servindo como prova do domínio, ou seja, ele foi utilizado muitas vezes no Poder Judiciário para que esse cadastro de terra se transformasse em prova do domínio e aí o autor da ação ele recebia o título de propriedade. A verdade é que essa lei de terras foi um fracasso total, houve o aumento de fraudes e há muito a prática de grilagem. Então, como eu falei para vocês, a lei de terras considerava como crime a posse depois de 1850. As posses anteriores a 1850 eram reconhecidas. Então, o que o sujeito fazia? Ele invadia uma terra pública depois de 1850, então ele tinha uma posse depois de 1850, que era considerada crime. Aí o que ele fazia? Ele falsificava um documento para tentar mostrar que ele tinha a posse dele havia sido conquistada antes de 1850, portanto era uma posse legal. Uma das maneiras que ele fazia era por intermédio da grilagem. Então ele pegava um papel, escrevia lá um documento como por exemplo uma concessão de sesmarias, uma transferência, enfim. E aí, como era um papel novo e para envelhecer esse papel para ser antes de 1850, ele colocava esse papel numa gaveta com grilos. Os grilos, aí eu não sei se os grilos eram mortos ou eram vivos, mas de qualquer forma o grilo ele soltava uma determinada substância e aí ele envelhecia o papel. Então ficava aparentando que o papel na qual ele, entre aspas, provava a posse era anterior a 1850. Portanto, válido pela lei. Mas na verdade era uma posse ilegal. Isso foi. Esse nome grilagem tá, surgiu por causa disso, desse costume de se falsificar documentos utilizando grilos. E aí isso existe até hoje. Só que não se utiliza mais grilos, obviamente. Então se utiliza outras formas, como por exemplo, imagem de satélite, compra de funcionários públicos, etc. Outra característica da lei de terras foi a manutenção da exclusão. Né? Então, poucos tinham acesso à terra pela lei de terras de 1850, aumentou ainda mais o latifúndio, aumentou ainda mais os desmatamentos, porque a lógica de exploração daquela época era a monocultura, ou seja, cana-de-açúcar, pecuária improdutiva, e isso causava mais e mais desmatamentos e mais ocupação ilegal de terras públicas. Bem, prosseguindo com outras características do Brasil Império, eu quero destacar a figura de José Bonifácio. Imagino que vocês saibam, José Bonifácio ele é conhecido como o patriarca da independência,
porque ele teve um papel decisivo na independência do Brasil. Ele participou bastante dos debates da Assembleia Constituinte após a declaração da independência. O José Bonifácio, então, nessa época do Brasil Império, ele propôs que a transferência de terras públicas aos particulares ficasse condicionada à manutenção de florestas de 16,67% da área total. Então, a ideia de que todo o particular que recebesse terras públicas, ele teria que manter essa porcentagem de terras com florestas. Essa ideia acabou não entrando na Constituição do Império, afinal ela não impôs qualquer restrição ambiental ao exercício do direito de propriedade, de forma que os grandes proprietários eles podiam desmatar para realizar as suas culturas da forma que eles queriam, né? Isso é evidente, porque um apoio político do Império era os grandes fazendeiros. Em razão de tudo isso, essa classe dominante, que era composta pelos grandes proprietários de terra, eles se fortaleceram no Brasil Império, eles eram contra a abolição dos escravos, eles expulsavam indígenas das terras e se apropriavam de terras públicas de forma ilegal. Segundo o Warren Dean, que é um autor que descreve muito bem essa fase do Brasil, estudando principalmente a Mata Atlântica, ele dizia que o solo era um recurso descartável. O desmatamento avançava rapidamente. Era descartável porque se plantava e aí não se dava tempo de recuperar o solo, então se avançava em terras públicas, se desmatava novamente, se plantava novamente, não dava tempo do solo se recuperar e assim por diante, criando um círculo vicioso. Ingressando agora na República Velha, em 1889, acontece o destronamento do idoso e enfermo imperador Dom Pedro II, em razão de um golpe aplicado com participação destacada dos grandes proprietários de terra. Isso tudo aconteceu porque, dentre outros motivos, a princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, ela havia assinado, na ausência do pai, a Lei Áurea, isso um ano antes, abolindo a escravidão sem qualquer indenização aos grandes proprietários de terra, né? Isso os deixou bastante furiosos. Essa república que foi erguida, pelo menos nessa fase inicial, ela acabou sendo muito mais excludente do que o Império. Tanto que a Constituição republicana prevaleceram os interesses da elite econômica, obviamente, porque a elite econômica, esses grandes proprietários de terra, que apoiaram o golpe e a constituição de uma república. Tanto que nessa Constituição republicana não há nenhum limite ao direito de propriedade, né? O conceito ilimitado do direito de propriedade, onde cada proprietário era livre para suprimir as matas com o melhor lhe aprovesse. Então, mantém a mesma ideia de desmatar e plantar da forma que achava melhor, sem nenhuma restrição ambiental. Foi novamente uma época de consolidação do latifúndio, aumento da quantidade de latifúndios, uma época de grandes desmatamentos, governos envolvidos num sinistro jogo político que atendia aos interesses dos grandes proprietários de terra e, em razão disso, os governos não demarcavam as terras públicas. Não demarcando as terras públicas, eles contribuíam para que esses grandes proprietários se apropriassem dessas terras, se apossassem dessas terras por intermédio desses esquemas de fraude, grilagem ou mero apossamento. Não desmarcando terras públicas, como eu já falei, os governos não conseguiam impedir que essas terras caíssem na mão de grileiros. Obviamente, foi uma fase de grande violência em razão da disputa de terra.
E os poderes legislativos e judiciário conferiam títulos bem definidos aos grileiros, compensando a vilania. Isso aqui é mais uma frase, né, mais uma análise do Warren Dean nesse livro que ele analisa o desmatamento da Mata Atlântica. A única legislação que surgiu nessa época que havia alguma preocupação ambiental foi o Código Civil de 1916. Mas essas preocupações ambientais com o Código Civil de 1916 eram ligadas ao direito de propriedade e à questão de vizinhança. Nada em função de preservar as matas, nada assim, nenhum resquício de um direito ambiental. Avançando agora para Era Vargas, eu queria explicar um pouco essas datas aqui, porque eu penso que a maioria de vocês talvez não lembre. Então, o que aconteceu? Até 1930, havia aqui no Brasil, né, a política café com leite, onde a presidência da República era sempre alternada, era sempre um de São Paulo e um de Minas. Chegou em 1930, era a vez de um mineiro suceder o presidente paulista, o presidente da República, o paulista Washington Luiz. Mas aí o que aconteceu? Outro paulista, o Júlio Prestes, foi indicado para a presidência da República. E aí essa aliança café com leite ela foi rompida. Houve a eleição, quem venceu foi o paulista Júlio Prestes, e isso foi considerado uma fraude na época. A população acabou se revoltando, porque décadas havia fraudes eleitorais, e aí a população iniciou uma revolução. A revolução acabou sendo apoiada por uma junta militar, e essa junta militar depôs o presidente da República, o paulista Washington Luiz. E aí a junta militar colocou no poder o Getúlio Vargas, que havia sido derrotado na eleição. Então muitos analistas consideram essa época como um golpe, né? Outros entendem que houve uma revolução. De qualquer forma, o que interessa para a gente é que a partir de 1930, Getúlio Vargas assume e governa até 1934 num governo provisório, onde ele exercia também as funções legislativas. Nessa época, de 1930 a 34, ainda vigorava a Constituição de 1891. E aí houve uma pressão popular para uma nova Assembleia Constituinte. O Getúlio Vargas ele resistia a essa pressão popular, foi a partir daí, né, e por outros motivos que surgiu a Revolução Constitucionalista de 1930, principalmente aqui em São Paulo. E aí, com o fim dessa revolução, né, Vargas vence essa revolução, mas ele acaba convocando finalmente uma Assembleia Constituinte. Parlamentares constituintes são eleitos. É elaborada uma nova Constituição em 1934 e Getúlio Vargas é reeleito. Então, essa época aqui, de 1930 até 1937, é uma época que havia uma rejeição à ideologia liberal. A ideologia que prevalecia aqui no Brasil era uma ideologia nacionalista, um nacionalismo exacerbado, o Estado intervencionista, um Estado centralizador, algumas experiências de imitação do fascismo europeu e o início da industrialização aqui no Brasil. Bem, em 1937, a Constituição de 34 não previa uma nova eleição, mas aí, com apoio da classe média, com apoio da elite, com apoio de militares e usando uma desculpa de ameaça comunista, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, derruba a Constituição de 1934 e governa até 1945. Em 1945 surgem pressões para uma redemocratização, e aí Getúlio Vargas renuncia porque havia uma ameaça dele ser disposto por um golpe.
Em 1945, o país ele é redemocratizado, mas Getúlio Vargas volta à presidência em 1950, eleito. E aí, em 1954, ele se suicida. Essa fase aqui de 1950, 1954 e um pouco depois é uma fase que continua essa ênfase ao nacionalismo, mas aí com fortes políticas de desenvolvimento, por exemplo, políticas para favorecer a industrialização, políticas para aumentar e incrementar o transporte. Então é uma fase onde há expansão de rodovias, ferrovias, portos. E aí, depois de 1934, com o interregno, Juscelino Kubitschek assume a presidência da República, e aí com aquele lema, né, 50 anos em 5, ele manteve o avanço da indústria e o crescimento do Brasil. Então, só um contexto histórico aí para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Em função dessa política centralizadora, né, da era Vargas, começam a surgir uma série de normas jurídicas, inclusive algumas normas jurídicas com a ideia de proteger patrimônio ambiental, mas sempre uma concepção de um patrimônio ambiental para ser protegido para o desenvolvimento do país, né? Lembre-se, o contexto que a gente está vivendo é um contexto de grande desenvolvimento da indústria. Então, a ideia de que o meio ambiente é utilizado, pode ser utilizado, né, e deve ser preservado para o crescimento do país. Em 1934, a Constituição ela acaba tendo um artigo que determina a proteção pública das belezas naturais. Isso é uma situação inédita até então. Em 1934 surge um Código Florestal. O Código Florestal surge por decreto, o Congresso Nacional estava fechado, então quem exercia as funções legislativas era o presidente Getúlio Vargas, por isso o Código Florestal surge por intermédio de um decreto. O Código de Águas vem no mesmo ano, 1934, e aí o Código de Águas ele retira dos proprietários de terra o controle das águas. 37 vem a Lei de Patrimônio Cultural, Histórico e Artístico para proteger, né, esses bens. 1937 surge o primeiro Parque Nacional, que é o Parque Nacional do Itatiaia, lá na fronteira, né, Rio de Janeiro e São Paulo. 1938 Código de Pesca. 1940 Código de Minas. E aí ele é substituído por um decreto-lei em 1967. E aí, em 1939 a 1945, surge o segundo ciclo da borracha da Amazônia, onde um contingente muito grande de pessoas é deslocada para a Amazônia para a exploração das seringueiras. Então, para poder abastecer a Segunda Guerra Mundial, os países que estavam lutando na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele firma alguns acordos com os Estados Unidos para fornecimento da matéria-prima da borracha, justamente para utilização em aviões e outros arsenais de guerra. Então a matéria-prima da borracha é a seringueira que existia em abundância na Amazônia naquela época. Então uma grande quantidade de pessoas é deslocada nessa época para a Amazônia para fazer o extrativismo de borracha, uma atividade completamente insalubre. Só que quando termina a guerra, essas pessoas ficam lá à deriva, porque a borracha que é fabricada na Amazônia, ela acaba sendo muito cara para o mercado interno brasileiro, né? Então surge aí um rompimento muito grande. O Getúlio Vargas ainda tenta subsidiar um pouco esse preço da borracha, mas de qualquer forma, depois da Segunda Guerra, esse mercado entra em declínio e as pessoas que foram lá trabalhar na Amazônia acabam ficando por lá desprotegidas. A Constituição de 46, pela primeira vez, estabelece um bem-estar social, né? Ou seja, a propriedade ela tem que ter um bem-estar social e prevê uma desapropriação para essa propriedade que não cumpre esse bem-estar social.
A Constituição de 1946 também tem um dispositivo dizendo que o poder público tem que contribuir para o desenvolvimento da Amazônia. Aqui, só para a gente ilustrar essa época, um jornal de 1937, só para vocês terem uma ideia da grafia aqui, promulgada ontem com H, a nova Constituição para o país com Z, né? A Constituição de 1937. Em 1964 é dado o golpe militar e aí é instituído no Brasil uma ditadura e aí vem a época que a gente chama de os anos de chumbo. Essa foto aqui é do jornalista Vladimir Herzog. Ele foi preso e foi torturado até a morte pela ditadura militar em 1975 em uma cela do DOI-CODE aqui em São Paulo, que era o órgão de repressão da ditadura. Tanto que em julho de 2018 o Ministério Público reabriu as investigações da morte desse jornalista após a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenar o Brasil por não investigar e punir esse crime. Então é uma época que vocês já conhecem bastante, já devem ter estudado. A gente já promoveu alguns eventos aqui na faculdade para discutir essa época, então acho que não vale a pena a gente conversar muito sobre o histórico. Mas é uma época onde surgem algumas normas jurídicas interessantes, né, relacionadas à questão agrária e à questão ambiental. Então, em 1964, surge o Estatuto da Terra, por intermédio dessa Lei Federal 4504. É uma lei que está em vigor até hoje. E é uma lei que criou alguns órgãos agrários, previu o Instituto da Reforma Agrária e da Função Social da Propriedade. Então, é como eu disse nas aulas presenciais, essa coisa aqui de reforma agrária, que dizem, é coisa de partidos mais esquerdistas, sociais. Então, a reforma agrária surgiu numa lei na época da ditadura militar. Essa lei, tanto que essa lei ela previa que as terras devolutas, ou seja, as terras públicas que não eram utilizadas, elas deviam ser utilizadas prioritariamente para a realização da reforma agrária. No entanto, a reforma agrária feita pelos militares foi uma exceção, então não há nem que se falar em reforma agrária. O que aconteceu nessa época foi uma distribuição muito tímida de terras. Na verdade, alguns juristas e analistas que estudaram esse período aqui e com foco no Estatuto da Terra, eles entendem que os generais utilizaram essa norma jurídica para se apropriar da questão agrária no país. Em setembro de 1965, 3 anos antes do Congresso Nacional ser dissolvido pelo AI-5, é aprovado o novo Código Florestal. Então a gente tinha um Código Florestal de 1934, feito por decreto, dessa vez foi feito por uma lei federal, Lei Federal 4771 de 1965, que esteve em vigor até 2012, quando foi promulgado quando foi editado um novo Código Florestal, que é aquele que está em vigor até hoje. Alguns analistas e alguns juristas, eles acham eles estranham a aprovação de um Código Florestal por um Congresso que na época era dominado por uma elite rural, não só na época como hoje também, e por um executivo que era acusado de violar os direitos humanos. Então, muitos analistas, para justificar essa situação que eles entendem como estranha, eles consideram que esse código foi aprovado porque naquela época se tinha uma certeza de que os limites que o Código Florestal colocava para a propriedade rural, né, porque era uma lei que previa alguns limites de exploração na propriedade rural para preservação ambiental. Então,
havia-se uma certeza de que esses limites estariam ainda muito longe de serem cumpridos, ou seja, o Código Florestal previa alguma proteção ambiental, mas essa proteção ambiental não afetava ainda, né, nessa época, a exploração econômica da terra, que ainda era muito ampla. Tá? E também outros analistas entendem que essa lei só foi aprovada porque se tinha uma certeza de que ela jamais seria cumprida. Outra situação interessante para se mencionar, em 1967 é criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Em 1967 é criado a Lei de Proteção à Fauna. Se eu não me engano, alguns artigos dessa lei eles ainda estão em vigor. E com o desenvolvimento da indústria começam a surgir alguns casos de um descontrole da poluição, né? Um descontrole da poluição por atividades industriais. Então, por exemplo, aqui na região de Cubatão, começam a surgir notícias de crianças nascendo com defeitos, e isso era provocado pelo alto índice de poluição, e de fato Cubatão naquela época, e até isso perdurou por alguns anos, era considerada a cidade mais poluída do mundo, né? Ou uma das cidades mais poluídas do mundo. Então esse fato acabou incomodando o governo brasileiro, e aí a ditadura militar editou algumas normas visando o controle da poluição. E uma delas é esse Decreto-Lei 1413 de 1975, que visava o controle da poluição do meio ambiente provocado por atividades industriais. Outro acontecimento importante que ocorre na ditadura militar é a ocupação desordenada da Amazônia, e é a partir daí que realmente começam a surgir os problemas ambientais e fundiários que existem na Amazônia até hoje. Então, em 1966, o presidente Castelo Branco, com o mote integrar para não entregar, ou seja, integrar a Amazônia para não entregar para os estrangeiros, ele sancionou essa lei, que era o Plano de Valorização Econômica da Amazônia. E dentre algumas medidas, esse campo adotou uma política de migração sem qualquer tipo de preocupação ambiental. A política ela incentivava a exploração das espécies nativas da Amazônia. Em 1969, o general Emílio Médici assume a presidência da República, e já naquela época o Nordeste sofria uma grande seca. Então ele viajou para o Nordeste, ele constatou que a seca afetava milhares de nordestinos, era uma situação realmente desesperadora. Então ele entendeu que era preciso deslocar essa população que não tinha trabalho, não tinha terra, para um lugar que as terras não tivessem trabalhadores. Terra sem homem, ou seja, as terras da Amazônia, para os homens sem terra, ou seja, os homens do Nordeste que não têm terra. Então o presidente Médici ele edita o Decreto-Lei 1106 de 70, e aí também o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Amazônia de 1971. Então essas normas jurídicas elas estabelecem principalmente essa de 1970, que é o PIN, visava promover uma rápida integração da Amazônia à economia nacional. Então, um dos instrumentos para esse fim foi a construção das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém, Transamazônica que até hoje não está pronta. Essa foto que vocês veem aqui é a Transamazônica sendo construída no meio da floresta. E todo um incentivo por intermédio de várias ações
para migração de gente, né, do Nordeste, principalmente do Nordeste, para a Amazônia. Outro instrumento dessa política foi a reserva de 10 quilômetros de cada lado das rodovias existentes e aquelas que eram projetadas na Amazônia para colonização e reforma agrária. Então, eram nessas áreas, nessas faixas existentes, nessas faixas que foram estabelecidas ao lado, né, dos dois lados das rodovias que existiam na época e que ainda iam ser construídas, que iam ser realizados os projetos de colonização e de reforma agrária, ou seja, onde essa população iria ocupar, né, ou seja, haveria uma concessão de terras para esses migrantes, esses retirantes da seca do Nordeste. Com isso, com incentivo, né, com incentivo público, inclusive dando cesta básica, fornecendo transporte, pagando até quantias de mensais, esses retirantes do Nordeste foram ocupando a Amazônia, foram ocupando essas regiões, os lotes eram dados para essas famílias completamente intactos e as famílias tinham o dever de desmatar e começar a realizar suas pequenas lavouras. Então, tudo com recurso público, essas famílias vieram, né? E com recursos públicos foram construídas pequenas vilas, infraestrutura, tudo para dar apoio para essas famílias. Em 1973, desses projetos de colonização, que eram colonizações incentivadas pelo poder público, o governo passou a notar que já havia a migração voluntária, ou seja, várias pessoas chegando na Amazônia, ocupando essas regiões de forma espontânea, sem incentivo do governo. E aí esse número de colonos cresceu bastante e até ultrapassou as expectativas do poder público, do governo. Então o governo passou a priorizar ações de ocupação da Amazônia por parte de empresas, tá? Principalmente por intermédio de estímulos fiscais e créditos. Então, várias empresas, como por exemplo bancos, companhia de seguros, concessionárias de automóvel, mineradoras e construtoras civis vieram para a Amazônia para investir em gado bovino. E aí houve uma série de conflitos, evidentemente, né? Porque primeiro que a Amazônia não era um vazio, a Amazônia já estava, já tinha uma certa ocupação, né? Inclusive de políticas anteriores. A gente viu, por exemplo, o segundo ciclo da borracha. E aí o governo simplesmente fez essa política de ocupação na década de 70, desconsiderando que lá já haviam pessoas. E aí quando as empresas começaram a chegar, e quando começaram a chegar pessoas que não estavam no planejamento, causou conflito com aqueles que já estavam lá. Então, muita violência, muita morte, começou a haver grilagem de terra, problemas que existem até hoje, né? Então, todas essas ações, né, visando a ocupação da Amazônia, visando integrar a Amazônia, as terras sem homem para os homens sem terra, mais a fragilidade das políticas ambientais da época, que as políticas ambientais praticamente não existiam, começaram a gerar alguns fatores perversos para a Amazônia que existem até hoje. Então, ocupação desordenada, as pessoas foram chegando, foram ocupando, violência, tira a terra de pega a terra do outro, falsifica documento, grilagem, quer dizer, chegou a um ponto que não se sabe de quem é a terra, esse problema é muito grave até hoje na Amazônia. Concentração fundiária, obviamente, então empresas, aqueles que tinham mais condições, começaram a adquirir a terra daqueles que migraram para a Amazônia, né? Essas pessoas e depois os seus familiares foram expulsos da terra e foram ocupar as favelas das grandes cidades, das grandes capitais amazônicas. Concentração de renda, obviamente, conflitos sociais, como eu já expliquei, né?
A Amazônia é um lugar que até hoje as disputas de terra são resolvidas à bala. Expansão especulativa da fronteira agrícola. Então a fronteira agrícola ela vai se expandindo, vai ocupando o lugar da floresta. Descontrole na apropriação da terra e a grilagem, né? A grilagem é um problema assim, muito característico da Amazônia, muito problemático. Só para vocês terem uma ideia, tem pessoas, e até pessoas fictícias, que são donas de terras na Amazônia, cuja soma é maior do que o próprio Estado. Tá? Então, um caso típico de grilagem que foi descoberto há um tempo atrás, inclusive foi alvo de várias ações judiciais por parte do Ministério Público, foi no estado do Pará. Então, o sujeito, eu não me lembro agora se é uma pessoa que existe ou era uma pessoa fictícia, porque existia isso também, colocar terras em nome de pessoas fictícias. O sujeito, a quantidade de terras que ele tinha registradas em cartório era maior do que a própria área do estado do Pará. Então, assim, são coisas assim absurdas, né? Então, grilagem de terra. Privatização de áreas florestais, que em princípio eram públicas, para conversão em agropecuária, pecuária em latifúndios, projetos industriais, mineração, desmatamento e muita degradação ambiental. Aqui só para ilustrar essa fase, né? Então, justamente quando o governo Médici lança o plano de integração da Amazônia, né? o PIN, tem essa notícia aqui no jornal A Folha de São Paulo, que o Brasil ocupa a Amazônia em 18 meses, né? Então tá aqui o plano da rodovia da Transamazônica. Obviamente esse plano não foi cumprido até hoje, a Transamazônica não chega até o Nordeste. E a Amazônia não foi ocupada em 18 meses. Porque o que aconteceu? As estradas foram construídas, boa parte assim, pelo exército. Então, quando chegou lá, viu que era uma dificuldade muito grande enfrentar a floresta. Muitos morreram de malária, enfim, uma série de dificuldades. Se vocês pegarem essa notícia aqui, vocês vão ver que os capitalistas, né, os empresariado, principalmente do Sul e do Sudeste, apoiava essa ocupação da Amazônia, porque eles viam que era uma possibilidade de expansão dos seus negócios. Aqui a questão das áreas federalizadas. Eu falei que um decreto-lei de 1970 determinou que 10 quilômetros de cada lado das rodovias existentes e projetadas se transformaria em terra federal, e ali seriam realizadas, como de fato foram, os planos de colonização, reforma agrária e concessão de terras, né, e criação de vilas. Mas, na verdade, veio depois esse decreto de 1971 que ampliou os 10 quilômetros de cada lado para 100. Tá? Então, vejam, por exemplo, aqui o estado do Pará, que é este aqui, ó, que eu estou tentando assinalar. Tá? Estado do Pará. Veja a quantidade de terra em amarelo, que era terra do Estado e passou a ser terra da União, né? Então isso aqui também foi um problema, porque de repente o Estado perdeu, no caso do Pará, mais ou menos 56%, mais ou menos isso, de suas terras, que passaram a ser áreas federais, né? Isso também gerou um problema para o Estado na época. Aqui foi uma outra situação que aconteceu na Amazônia, que acabou provocando um novo ciclo de mineração, um ciclo de ocupação desordenada. Depois desse ciclo aí de ocupação, desenvolvimento agropecuário e indústrias, indústria não, mas as indústrias, as empresas ocupando as áreas para criação de gado bovino, começou a aparecer
os projetos minerais, né? Então aqui é o caso da Serra Pelada. Essa foto aqui é uma foto muito famosa do Sebastião Salgado, tirada em 1976 no Pará. Então perceba as condições, um formigueiro humano, né, trabalhando em condições insalubres. Essas pessoas também vieram do Nordeste, vieram de outras áreas, inclusive da própria Amazônia, pessoas pobres, todas buscando ouro, né, tentando pegar suas pepitas de ouro aqui nessa região da Serra Pelada. E isso aqui era uma montanha que foi sendo escavada por essas pessoas, tudo em busca de ouro. A grande parte se frustrou, então conseguiu muito pouco dinheiro e aí foi ficando por lá, ocupando a região, e aí surgem mais conflitos fundiários, mais conflitos de terra, grilagem. Eu conheço gente que eu fui para a Amazônia, entrevistei algumas pessoas, né? Então entrevistei algumas pessoas que estão lá há algumas décadas e eles me falaram: não, eu estou aqui porque eu comprei essa terra de um grileiro, né? E aí ele foi ficando, e a terra hoje é dele. Então, são situações que acabaram causando todos os problemas ambientais e esse caos fundiário que existe na Amazônia até hoje, né? Todo o processo que a gente tem de desmatamento, ele é um processo histórico, tá? Ele não vem do nada. E a origem realmente está nessas políticas equivocadas e desastrosas dos governos militares. Bem, outro fato importante que aconteceu na época da ditadura militar foi a Conferência de Estocolmo, em 1972. Então, naquela época, essa Conferência de Estocolmo foi a primeira conferência internacional sobre o meio ambiente. Naquela época, no começo da década de 70, a crise ambiental se torna evidente e a consciência ambiental, né, o mundo começa a tomar consciência que precisa fazer alguma coisa. Essa crise ambiental, o mundo começa a sacar que essa crise ambiental é muito grave em termos mundiais. Aí vem a primeira conferência internacional das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, com a ideia de que os problemas ambientais são problemas mundiais, mas o Brasil chega na conferência e adota uma posição refratária à posição ambiental, né? Ele vem com o discurso que o Brasil precisa crescer a qualquer preço, a qualquer custo, e com o discurso de que a pior poluição é a pobreza. Então, venham empresas para o Brasil poluir porque a pior poluição é a pobreza. Isso pega muito mal na conferência. O Brasil realmente muito criticado. E aí a ditadura militar, para tentar amenizar um pouco essas críticas, ela cria a SEMA, que é a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que é um órgão ambiental vinculado à Presidência da República. A SEMA é a origem daquilo que a gente tem hoje, que se chama Ministério do Meio Ambiente, né? Então, esse aqui é considerado o primeiro, vamos dizer assim, Ministério do Meio Ambiente. Ainda não tinha o caráter de ministério, mas é a origem do MMA, Ministério do Meio Ambiente. E aí a ditadura nomeia para o cargo de secretário de Meio Ambiente o Paulo Nogueira Neto, né, o professor Paulo Nogueira Neto, que era um intelectual, uma pessoa que era reconhecida como um ambientalista, professor da Universidade de São Paulo, e que toma uma série de medidas, né, tenta tomar uma série de medidas de defesa do meio ambiente. Muitas vezes ele se contrapõe aos presidentes que passaram naquela época. Alguns estudos mostram que a Secretaria de Meio Ambiente pouco fez para tentar controlar esse ímpeto desenvolvimentista dos governos militares, né? Tanto que a gente vê
na Amazônia. Mas se a gente analisar alguns trabalhos do próprio Paulo Nogueira Neto, inclusive um livro que ele tem, a gente chega à conclusão que, mesmo com muitas dificuldades, orçamento minguado, a SEMA foi importante, né, para o desenvolvimento de algumas poucas políticas ambientais, é verdade, mas ela teve um papel importante. A SEMA atuou principalmente também na questão daquilo que eu falei, daquele controle da poluição industrial. A SEMA, né, por intermédio do professor Paulo, foi importante na questão da Amazônia. Havia começou a surgir naquela época uma ideia de vender parte da Amazônia em troca de amenizar uma parte da dívida externa brasileira. O Paulo Nogueira Neto se posicionou com muita firmeza contra essa iniciativa. Inclusive no livro dele ele diz que ele vai assim, vou utilizar todo o meu prestígio que de fato ele tinha, para me opor a essa situação. Ele diz algo assim, inclusive se isso custar o meu cargo. Então, a gente tem que dar muito valor ao trabalho do professor Paulo Nogueira Neto, que faleceu recentemente, à frente da Secretaria Especial de Meio Ambiente. A partir dos anos 80, existe o que a gente chama de consolidação do direito ambiental brasileiro. Então, em 81, ainda na ditadura militar, mas uma época da ditadura que já avisava uma transição para a democracia, estamos falando aqui do governo do general Figueiredo, surge a Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma lei, a Lei 6938 de 81, que a gente ainda vai estudar bastante. É uma lei considerada moderna até os dias de hoje, que traz uma série de inovações em termos de instrumentos de proteção ambiental, ou seja, de fato uma lei de proteção ambiental, né? E é uma lei que traz a diretriz da Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Até hoje. No governo Sarney, né? Isso aqui é uma caricatura do presidente Sarney. Então, o primeiro presidente civil após a ditadura militar, muito embora ele não tenha sido eleito. Na verdade, ele era o vice de Tancredo Neves. Tancredo Neves foi eleito presidente da República um ano antes, eleição indireta feita pelo Congresso Nacional. Mas aí, quando ele foi assumir, em março de 1985, março ou abril, eu não me recordo, um dia antes da posse, vocês imaginam como estava Brasília, né? Brasília estava toda festiva. Um dia antes da posse, o presidente Tancredo Neves, o presidente eleito Tancredo Neves, ele é obrigado a se internar. Ele tem um problema grave no abdômen, se interna lá em Brasília. O vice Sarney assume, e aí existe um problema, porque o presidente general Figueiredo, na época, não queria passar a faixa para o Sarney, tanto que o Tancredo Neves ele hesita muito em ir para o hospital. Ele só vai para o hospital porque realmente não tinha jeito, ele já sabia que ele estava doente, e ele entendia que ele precisava assumir o cargo de presidente da República e depois se tratar passando o cargo eventualmente para o vice Sarney, mas ele não consegue assumir porque as dores abdominais foram muito grandes, né? O presidente Tancredo, ele voltou a Brasília, se eu não me engano, algumas semanas depois, né? Foram várias semanas depois, só que ele voltou morto, né? Ele infelizmente não resistiu, ele veio até para São Paulo, ficou várias semanas aqui em São Paulo se tratando. Foi uma comoção nacional na época, porque o Tancredo Neves representava uma esperança para o país. E aí quem seguiu como presidente da República foi o José Sarney. Curiosamente, o primeiro presidente civil após a ditadura militar foi um cara que justamente apoiava a própria ditadura.
Mas em 1985 veio a Lei de Ação Civil Pública, uma lei que está em vigor até hoje, a Lei 7347 de 85, que ela é um instrumento processual de defesa dos interesses e direitos difusos, que inclui o meio ambiente. Em 1985, a Secretaria Especial de Meio Ambiente passa finalmente a Ministério, se tornando o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Em 88 vem a Constituição Federal, com o artigo 225, que a gente vai ter oportunidade de estudar bastante. E aí outros programas, né? Programa Nossa Natureza. Em 89 é criado o IBAMA. E aí, em 89, ocorrem as eleições para presidente da República. E aí sim, o primeiro presidente eleito pelo voto popular após a ditadura militar é o Fernando Collor de Mello. Aqui a gente tem uma caricatura dele. Ele tinha toda foi o presidente mais jovem, né? Se não me engano, até hoje, que ocupou a presidência. Então ele tinha muitas atitudes midiáticas, ele saía para correr e colocava camisas com frases, com dizeres, e a imprensa acompanhava ele na corrida, era muito difícil, porque ele corria bem, treinou com a seleção brasileira de futebol, enfim, era um presidente muito midiático, né? Mas foi muito criticado, porque logo no começo teve o famigerado bloqueio da poupança, era uma época que o Brasil vivia uma inflação de mais ou menos 80% ao mês, e aí o Collor ele lutava karatê e ele dizia que tinha um golpe de karatê que você conseguia aniquilar o adversário de uma vez só, né, num golpe só. Esse golpe era muito fatal e que ele ia fazer o mesmo com a inflação. E de fato ele fez, né? Ele editou uma medida que foi aprovada pelo Congresso, bloqueando as contas correntes e poupança, ou seja, de modo que as pessoas não podiam mais tirar uma determinada quantidade de dinheiro que tivesse na poupança. E aí, sem dinheiro em circulação, os preços pararam de subir, os preços inclusive caíram, quer dizer, de um mês para o outro, de um mês que você tinha uma inflação de 80%, passou para inflação negativa. Só que a consequência disso é que o presidente acabou quebrando a economia, né? Houve uma recessão muito grande e aí, logo de cara, ele perdeu o apoio popular. E depois, em 1992, por acusação de corrupção, ele acabou sendo impeachmentado. Mas na área ambiental, ele extinguiu o Ministério do Meio Ambiente, voltou a ser a Secretaria de Meio Ambiente, porque ele tinha um projeto de enxugamento da máquina pública. Mas uma ação muito positiva do governo Collor foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, ou seja, foi a segunda conferência internacional de meio ambiente e o governo Collor fez o possível para que essa conferência acontecesse aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E essa conferência foi super importante, editou vários documentos e diversos acordos. Depois do impeachment do Collor, entra o vice Itamar Franco. Nessa caricatura ele está num Fusca, porque uma das medidas que ele fez foi reeditar o Fusca, que já havia saído de linha, porque a ideia dele era que o brasileiro precisava ter um carro popular, então o Fusca foi ressuscitado. Mas na área de meio ambiente, ele ressuscitou o Ministério do Meio Ambiente, né? A pasta ambiental volta a ter a categoria de ministério. Aqui o deputado Ulisses Guimarães com a Constituição, e aqui o artigo 225 da Constituição, que é a principal norma jurídica ambiental que a gente tem no Brasil, e vocês vão ver que é um texto que é praticamente uma poesia, né, de tão impactante assim, do ponto de vista positivo, do ponto de vista da proteção ambiental. Então ele diz o seguinte:
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então perceba que quando a Constituição fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela está dizendo justamente que o meio ambiente ele é um direito difuso. Tá? E observem que esse direito ao meio ambiente que todos têm não é um meio ambiente qualquer, é um meio ambiente que deve ser ecologicamente equilibrado. É um meio ambiente protegido, preservado. A Constituição considera que esse meio ambiente que deve ser ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo. Então, mais uma vez aqui, a Constituição ressalta o caráter difuso desse meio ambiente. O meio ambiente pertence ao povo, né? É de uso comum do povo, pertence ao povo. O poder público ele é apenas o gestor desse meio ambiente. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, não há que se falar em sadia qualidade de vida e, portanto, não há que se falar em dignidade humana sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, aqui a gente tem um casamento entre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, esse direito, a questão da dignidade da pessoa humana que está lá no começo da Constituição. A Constituição impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender esse meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então observe que, inclusive as gerações que ainda não nasceram, elas são destinatárias desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, percebam a profundidade disso, né? As gerações que ainda não nasceram, elas têm esse direito. Então é um artigo assim muito assim forte, muito importante, e via de consequência que dita toda a ele traz todo o espírito, né, da política ambiental brasileira. Aqui uma imagem que eu acho, aqui uma imagem que eu acho que eu já passei para vocês, né, que é da Conferência do Rio de Janeiro, que aconteceu em 1992. Então, ela foi tão importante, que aqui nós temos os chefes de Estado que participaram dessa conferência. O Collor está aqui. Esse aqui é o presidente dos Estados Unidos na época, que é o George Bush. Este aqui é o presidente da Argentina, Carlos Menem. Deixa eu ver se tem outras figuras aqui. O Fidel Castro está em algum lugar, está aqui o Fidel Castro, de Cuba. Enfim, várias outras autoridades, quer dizer, os próprios chefes de Estado compareceram, vieram para o Brasil para participar dessa conferência e definir tratados internacionais. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003, a gente tem a fase do aperfeiçoamento do direito ambiental. Então, a partir da Constituição de 88, a partir do artigo 225, que traz uma profundidade, né, na proteção do meio ambiente, começam a ser editadas várias normas. E a Constituição Federal ela recepciona outras tantas normas que já existiam antes dela, como, por exemplo, a Política Nacional de Meio Ambiente, aquela Lei 6938 de 1981. Então, é uma lei anterior à Constituição, mas que foi recepcionada na íntegra. Então, nessa fase de aperfeiçoamento do direito ambiental, no governo Fernando Henrique, a gente pode destacar o surgimento da Política Nacional de Recursos Hídricos, de 1997, a Lei de Crimes Ambientais, tudo isso está em vigor até hoje, gente, que é uma lei super importante que a gente vai estudar. A Política Nacional de Educação Ambiental, de 99, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a ideia de criar parques e outros espaços especialmente protegidos.
é uma lei de 2000. E o Código Florestal Brasileiro, que a gente estudou, que veio em 1965, na época da ditadura militar, ele é completamente atualizado por intermédio de uma medida provisória. Isso em 2001. E aqui, nessa época, de 1996 a 2001, a bancada ruralista, que já tinha um papel importante no Congresso Nacional, ela tentou derrubar esse Código Florestal, porque o Código Florestal já incomodava, né? Lembra que na época eu falei no slide, eu falei para vocês que o Código Florestal não incomodaria, né, os grandes proprietários? Pois é, nessa época aqui o Código Florestal de 65 já começa a incomodar. Então você tem Ministério Público, IBAMA, outros órgãos, né, cobrando a aplicação do Código Florestal. Isso bate no Congresso Nacional e o Congresso Nacional tenta derrubar ou melhor, a bancada ruralista do Congresso Nacional tenta derrubar o Código Florestal. O presidente Fernando Henrique ele faz de tudo para segurar o Código Florestal, não só segurar, como também editar uma medida provisória, alterando em boa parte essa lei, de forma que melhora os instrumentos de proteção ambiental. Tá? Essa história aqui, quem tem interesse, está na minha dissertação de mestrado, que eu posso fornecer para aqueles que têm interesse. Essa fase de aperfeiçoamento do direito ambiental continua no governo Lula. Então, em 2006, a Lei de Proteção da Mata Atlântica. Em 2010, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Recursos hídricos é aqui no governo Fernando Henrique. E aí, de 2003 a 2008, tempo que a ambientalista Marina Silva ocupa o Ministério do Meio Ambiente, é lançado e executado o Programa de Combate ao Desmatamento da Amazônia, o PPCDAM. Então aqui foi uma fase que o desmatamento saiu de 2003 com quase, acho que era mais ou menos 27 mil quilômetros de quadrados de desmatamento, e caiu bastante, foi caindo ainda mais em 2008. Isso por conta dessa política aqui, que envolveu vários órgãos públicos, né? Ministério Público, Polícia Federal, houve fiscalização em cartórios, prisão de grileiros, prisão de gente de latifundiários que não obedeciam às leis ambientais de proteção. Houve também a criminalização da cadeia produtiva. Então, por exemplo, vários produtos começaram a receber o carimbo de produtos vindos de áreas que respeitavam as leis ambientais. Então, se determinada loja, determinado mercado comprasse um produto que não tivesse esse carimbo, ele era considerado criminoso, né? Crime ambiental. Então, é aquilo que a gente chamou de criminalização da cadeia produtiva. Então, eu lembro que teve um problema com o Carrefour, acho que aqui em São Paulo, não sei direito, que acabou adquirindo peças de carne de um frigorífico que adquiriu o boi de uma área que não respeitava, que havia tido desmatamento ilegal, né? Então, houve também um instrumento que acabou cortando o financiamento para desmatamento e agricultura em locais que também não respeitavam determinadas restrições ambientais. Quer dizer, foi uma política altamente impactante, muitas pessoas foram presas, pequenas cidades na Amazônia que viviam do desmatamento ilegal tiveram praticamente sua economia inviabilizada. Então, por exemplo,
eram cidades pequenas que tinham como base da economia a extração ilegal de madeira. Aí essas cidades tinham pequenos hotéis, pequenas lojas, padarias. A partir do momento que todo mundo é preso, existe polícia, não vai mais ninguém lá para cortar as madeiras, se não vai mais ninguém, a economia da cidade fica inviabilizada. Ninguém vai mais no hotel, ninguém compra o pão, ninguém frequenta o restaurante. E isso começa a gerar problemas, reclamações para os prefeitos batem na porta dos governadores e dos seus deputados federais e acabam batendo na porta do presidente Lula, né? O presidente Lula, a partir do segundo mandato, ele entra mais enfraquecido por conta do mensalão e aí para ter apoio, né, mais apoio no Congresso Nacional, ele cede espaços à bancada ruralista. Essa bancada ruralista fica insatisfeita com essas políticas, com o rigor dessas políticas de combate à Amazônia. Não só a bancada ruralista, como também vários representantes da Amazônia. E aí pedem a cabeça da Marina Silva e em 2008 a Marina Silva acaba caindo, né? Essa história, tá? Esse estudo sobre a queda da Marina Silva está na minha tese de doutorado. Quem tiver interesse também eu posso fornecer. Então, a partir daí, né, no próprio governo Lula, a gente tem uma fase que eu chamo de desconstrução da política ambiental, né? Então, há um aumento da força da bancada ruralista, e outros interesses relacionados à bancada ruralista no Congresso Nacional. A economia brasileira ela se baseia muito na exportação de commodities, ou seja, minerais e produtos do agronegócio, especialmente a soja, a carne. Então, esses setores econômicos dão a sustentação política para o governo Lula e ele é obrigado a satisfazer essa base. Acontece a queda da ministra Marina Silva. A Dilma, aqui uma caricatura dela, ela é eleita e tem toda uma política desenvolvimentista, né? Então é preciso desenvolver a Amazônia. Vem a história da usina de Belo Monte. Evidente que a usina já estava sendo construída, mas nos governos Lula e Dilma acontece um incremento, né, para esse projeto sair. Vem o novo Código Florestal, aquela lei de 65 cai finalmente por intermédio de pressões da bancada ruralista. Vem esse novo Código Florestal, que é essa lei que está em vigor até hoje, 12.651/2012, que é uma lei de retrocesso ambiental em relação à lei de 65, que foi atualizada por aquela medida provisória de 2001. A hidrelétrica de Belo Monte, que causa assim, um desastre ambiental sem precedentes e social também. Aumento da pobreza na cidade de Altamira e várias outros problemas sociais, como aumento da violência, etc., empobrecimento da população. Vem o desastre da Samarco em 2015, e não obstante esse desastre aqui da Samarco, os projetos de lei reduzindo exigências ambientais no licenciamento continuam tramitando no Congresso Nacional. E sabe-se que o problema do desastre lá da Samarco, que aconteceu em Mariana, um dos problemas foi que a empresa não cumpriu as exigências ambientais dos licenciamentos. Não obstante, tramitam no Congresso Nacional vários projetos de lei reduzindo ainda mais essas exigências, né? Então é uma completa contradição. Aqui uma foto dos rejeitos da Samarco em 2015, lá em Mariana, que atingiu 663 quilômetros de rios, né? O principal deles foi o Rio Doce, e devastou 1.469 hectares de terras, né? Observe a quantidade de lama
É um desastre ambiental sem precedentes que dificilmente vai se recuperar, né? Ambiental e social, né? O ambiental está sempre ligado à questão social. No governo Temer, aqui uma sátira do presidente Michel Temer, feito pela Escola de Samba Paraíso do Tuiuti. Nos poucos anos do Michel Temer, ele continua a desconstrução do direito ambiental, o direito ambiental de proteção no meio ambiente, né? A proteção ela é reduzida no governo Temer, isso continua acontecendo. Então ele lança algumas normas jurídicas, né, que causam impactos negativos na estrutura ambiental e fundiária da Amazônia. Existem tentativas de redução de 3 áreas de unidades de conservação. A gente vai estudar, unidades de conservação são áreas de proteção ambiental. Então ele lança 2 medidas provisórias para tentar reduzir essas áreas, para poder realizar atividades de mineração na Amazônia. Isso acaba caindo por pressão internacional, mas ele edita essas medidas provisórias. Depois ele edita um decreto, de novo tentando reduzir a proteção ambiental de uma reserva na Amazônia, liberando 3 milhões de hectares para mineração. Esse decreto cai também por pressões internacionais. Desconto de 60% em multas aplicadas pelo IBAMA. É um decreto que a gente vai estudar posteriormente. Via de consequência, o desmatamento na Amazônia volta a subir, tá? Então, aumento de 406% no período de agosto a novembro de 2008 em relação ao mesmo período do ano anterior, né? E uma perda de 287 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Bem, o governo atual, se a gente já vem numa desconstrução da política ambiental desde do segundo mandato do governo do governo Lula, passando pelo governo Dilma, e aí vindo mais forte no governo Temer, no governo atual não há só uma desconstrução, como há uma explícita política de devastação ambiental, né? Então a coisa, assim, se já era ruim, ela piora de vez, né? A campanha eleitoral de 2018 ela já vem com evidências, né, claras, né, promessas de campanha de que a proteção da Amazônia e do meio ambiente do país ia ser reduzida, tá certo? Tanto que o Ministério do Meio Ambiente, logo que o presidente assume, acho que logo que ele é eleito, né, em 2018, ele ameaça extinguir o Ministério do Meio Ambiente. No final, ele deixa o Ministério do Meio Ambiente, mas quem é nomeado é o Ricardo Salles. É um advogado que foi indicado pelo setor produtivo e alinhado à bancada ruralista. Então, pela primeira vez, não temos alguém ligado à área ambiental no Ministério do Meio Ambiente. Ricardo Salles foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa nesse processo aqui, pela terceira vara da Fazenda Pública de São Paulo. Isso porque na época que ele ocupou a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, no governo Alckmin, segundo a terceira vara da Fazenda Pública de São Paulo, ele determinou a alteração de determinados mapas que estavam sendo criados para uma unidade de conservação aqui em São Paulo para favorecer mineradoras. Essa modificação desses mapas e esse favorecimento às mineradoras aconteceram em desrespeito a algumas normas jurídicas, por isso ele foi condenado por improbidade administrativa. O processo não transitou em julgado, o Ricardo Salles e outros condenados recorreram para o Tribunal de Justiça. No governo atual existe o problema também da liberação de agrotóxicos. Então, de janeiro
a novembro de 2019, 467 novos agrotóxicos são liberados, 22 deles não são autorizados na União Europeia, 25 deles são considerados extremamente tóxicos e um deles é suspeito de causar retardamento em crianças, né? Segundo essa publicação aqui do dossiê Abrasco. Para o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, é nomeado eu acho que ela é deputada, né? Não sei se é deputada ou senadora, acho que é deputada, Tereza Cristina, que é considerada a musa do veneno. Inclusive, esse apelido, musa do veneno, não foi dado por ambientalistas, foi dado por próprios ruralistas, né? Os ruralistas deram esse apelido para ela, comemorando o fato de ela liberar esses agrotóxicos e também o fato dela ser autora de alguns projetos de lei, na época que ela era deputada, de liberação de agrotóxicos. Bom, há um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo Federal, esse 191/2020, que regulamenta a mineração e garimpos em terras indígenas, extremamente danoso, extremamente prejudicial, não só para os índios, como a proteção ambiental. Para o Ministério Público Federal, essa destruição de áreas, esse projeto ele vai causar a destruição de áreas ambientalmente protegidas, desestruturação ou desaparecimento de povos indígenas em violação a direitos previstos na Constituição Federal. Bom, o desmatamento avança ainda mais no governo atual, né? Então, ele sobe 29,5%, ele passa a 9.765 km², só em um ano, de julho de 2018 a 2019. As queimadas sobem mais de 100% em 2019. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele aponta o desmatamento da Amazônia, isso ano passado, aponta a gravidade do desmatamento, aponta que os índices já estavam subindo, mas o presidente da República, em vez de utilizar esses dados para estabelecer uma política de proteção ambiental, ele simplesmente demite o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um cientista altamente conceituado. E aí o presidente da República culpa as ONGs e culpa o Leonardo DiCaprio pelo desmatamento da Amazônia. Aqui alguns outros retrocessos institucionais. Então aqui é a história que eu falei para vocês. O Ricardo Galvão é o diretor do INPE e por conta do desmatamento da Amazônia, então ele aponta todas as causas do desmatamento, ele insiste nisso e ele acaba sendo demitido. O problema da demissão do fiscal do IBAMA, que havia multado o presidente na época que ele era deputado, então esse fiscal do IBAMA ele é demitido. Transferência de alguns órgãos que estavam sob a tutela do Ministério do Meio Ambiente para outras pastas, ou seja, tira poder do Ministério do Meio Ambiente. Queridos alunos e queridas alunas, espero que vocês tenham compreendido um pouco da história do direito ambiental. É importante situar a construção das normas jurídicas, ou seja, perceber que existe todo um contexto histórico, econômico por trás do surgimento das normas ambientais. E é importante que vocês entendam essa questão para o estudo do direito ambiental. Então eu espero que esse vídeo aula tenha proporcionado uma noção da evolução histórica e eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas aí nos nossos canais de comunicação. Muito obrigado.